Como é que estão vocês? Tudo legal? Vamos então para mais um vídeo hoje falando sobre um assunto muito interessante. Você já deve ter ouvido falar do termo Vale da Estranheza, ou em inglês, Uncanny Valley. Esse termo se refere a um conceito psicológico e de robótica que descreve a sensação de conforto, aversão ou estranheza que os seres humanos, nós, sentimos diante de réplicas quase perfeitas, sejam eles robôs, animações 3D, bonecos ou coisas do tipo. Se aplica àquela sensação ruim ou de desconforto que você tem quando vê um robô muito parecido com o ser humano, mas com diferenças suficientes para te causar estranheza. Algumas pessoas sentem desconforto quando veem aquele ser caminhando em direção a ela. O mesmo acontece na música, quando você tem um piano acústico quase real. Às vezes o quase real causa mais estranhamento do que um piano muito diferente. Por quê? Você espera a naturalidade perfeita de um instrumento que, quando não lhe é entregada, causa aquele desconforto característico do que nós estamos falando, que é o Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza. É por isso que eu quero falar hoje do K2. Talvez o K2, esse instrumento musical do Pianotech, desenvolvido exclusivamente pela Modart para o Pianotech, não é baseado em nenhum instrumento real, não é baseado em nenhum instrumento de referência do mundo físico. Ele é um piano que usa elementos de todos os bons pianos que existem em um só. Naturalmente que alguns algoritmos desse programa, algumas combinações, vão causar estranheza porque você não tem nenhum piano de referência igual a ele no mundo real para te trazer conforto e você poder ouvir e dizer, este aqui é aquele piano. Isso não vai acontecer com o K2, porque ele é diferente de tudo que você ouviu, pelo menos na teoria. Vale lembrar também que nós estamos acostumados com isso nos pianos da década de 80, década de 90, onde nós tínhamos nos teclados eletrônicos pianos genéricos que não faziam referência a marca nenhuma. Só recentemente é que as empresas estão preocupadas em trazer referência e dizer qual é o sample que foi utilizado, no caso dos pianos baseados em amostragem, qual piano foi amostrado para trazer aquela biblioteca que você está utilizando ali. E no caso da modelagem física, a Modart talvez seja a empresa pioneira, uma das primeiras a trazer isso. Desde que esse instrumento seja aprovado, seja reconhecido pela empresa em questão, nós temos aqui no Pianotech, como eu já mostrei para vocês, vários modelos de pianos acústicos que são reconhecidos pelas suas respectivas empresas. No caso do K2, como eu estou falando, nós não temos uma empresa que representa ele, não tem aprovação de nenhuma empresa, porque ele veio do zero, ele foi criado com parâmetros que só ele possui. Se você entrar aqui no site da Modart, existe lá uma descrição falando que ele foi feito a partir de características dos melhores pianos que existem no mercado. Tá? E quais características são essas? Se você entrar aqui no software do Pianotech, você vai ver que ele é um piano que tem 2 metros e 11 centímetros. O strike point dele está na posição 1 sobre 9.4, um coeficiente de dinâmica de 40 dB no preset padrão, Basic. Tá? Vale lembrar que existem diferenças entre os presets do K2. Assim como em todos os outros pianos, as predefinições têm ajustes diferentes no software, logicamente. Por quê? A Modart procura adequar os seus instrumentos aos diferentes tipos de performance. Então, um mesmo instrumento pode servir para você tocar rock, ou estar mais adequado, mais configurado para música clássica, jazz, blues e assim por diante. Alguns presets aqui têm esses nomes
inclusive, para você poder já buscá-los com mais facilidade, a fim de reconhecer, não precisar testar e verificar que ele é adequado para aquele tipo de música, basta você ler o preset e acredita-se que ele esteja já configurado, pré-configurado para você tocar blues, tocar jazz, tocar música clássica, tocar música popular, né, o pop. Claro que você pode também fazer os ajustes, quem tem a versão standard do Pianotech consegue ajustar até mesmo o tamanho da corda. Então, se eu quiser deixar o K2 básico com a corda no tamanho do Steinway Model D, né, nos parâmetros, sem problema nenhum. Ali, ó, consigo colocar 270. Eu vou ter um K2 com o tamanho do Steinway. Isso vai fazer diferença no timbre? Com certeza. Cordas mais longas, som mais duradouro, mais ressonância. Cordas menores, um som um pouco mais curto e menos ressonância. Mas e no caso do K2? Como eu disse para vocês, ele é um piano que tem características adversas, né? Ele não é similar a nenhum modelo físico. Então, o que ele tem de diferente que não tem em nenhum outro piano? Veja bem que comparando o K2 com o Steinway modelo B, também tem 2 metros e 11 centímetros na corda, mas o strike point dele está no ponto 1/9. Exatamente assim, é 1/9, não é 9,4. Para quem não sabe o que é o strike point que eu estou falando, é o ponto onde o martelo vai bater na corda. Se tu tens uma corda com 2 metros e 11 centímetros, basta fazer a divisão. 211 centímetros por 9, e tu vai ter ali exatamente o ponto onde a corda vai ser percutida pelo martelo. Tá? Então, no caso do K2, você vai ter 2 metros e 11, ou 211, dividido por 9,4. Enquanto no Steinway modelo B, que também tem 2 metros e 11, tu vai ter a divisão 211 centímetros dividido por 9. Isso faz diferença no timbre? Com certeza. O strike point, o local onde o martelo vai bater na corda, é similar àquele movimento que é feito pelo violonista quando ele bate ou muda a posição da palheta na corda do instrumento. Os violonistas estão muito acostumados com isso. Quem toca violão, toca contrabaixo, toca guitarra, está bastante acostumado com essa questão de movimento aqui do braço para tirar um som um pouco mais agudo perto do cavalete ou perto do braço onde tem um som mais grave. Os próprios captadores da guitarra, justamente para trazer essa diferenciação de som mais aberto, com mais médio e sons mais fechados. Então, no piano, o strike point é crucial para esta evolução do timbre e para a mistura dos diferentes níveis de harmônicos que é produzido pelo piano. Outro preset muito importante na linha do piano K2 é o K2 Warm, que significa quente, aquecido, enfim. Essas características estão intrínsecas ao timbre. O nome tem muito a ver com o instrumento, porque de fato é um dos timbres que mais soa agradável, pelo menos ao meu ouvido.
E além de ser agradável, ele soa de forma muito versátil. E isso é interessante porque, somado ao fato de que o K2 não está limitado às características de nenhum instrumento no mundo real, faz do Warm um instrumento único, como se ele fosse, de fato, um outro piano além do K2. Tu não tem a imitação de um outro piano, tu tens um piano autêntico. Poderia caracterizar, assim, uma categoria nova de piano, e não uma imitação apenas. Eu não estou dizendo que o K2 ele está no mesmo patamar dos pianos convencionais. Não, fora disso. O piano acústico ele é inigualável, ele é único. Mas quando você tem um instrumento autêntico no mundo dos eletrônicos, você pode tocar sabendo que ali tem algo que pelo menos não tenta imitar nenhum outro. Ele não está aqui para imitar, ele está aqui para ser ele mesmo. E nesse sentido, o K2, pelo menos filosoficamente, ele pode satisfazer muito bem o ego daqueles tecladistas que, assim como eu, não gostam muito de imitação. Eu confesso para vocês que uma das coisas que mais me irrita no mundo dos teclados é pensar que eu estou tocando um instrumento que tenta ser algo, mas que não está sendo aquilo que ele se propõe. Mas se você está tocando um instrumento que não tenta imitar nenhum outro no mundo real, embora seja, sim, a simulação de um piano acústico, dá para dizer que conforta um pouco mais o nosso ego, por assim dizer. Com relação aos demais quesitos, eu posso dizer que o K2 é um piano bastante conformador. Isso não deveria nos surpreender no sentido de que ele foi desenvolvido especialmente pela Modart para o software Pianoteq. Ou seja, o Pianoteq tem o desenho perfeito para se encaixar o K2. Apesar de o Steinway modelo D ser o piano padrão e por isso as configurações do Pianoteq são muito justas a ele, eu posso dizer que o K2 também ele tem parâmetros muito justos. Até porque muitos dos aspectos, muitas das configurações do K2 são análogas ao do Steinway. Isso se justifica pelo fato de que o Steinway é o modelo de piano padrão. O Steinway é o piano mais imitado pelas empresas, então não surpreenderia também pensar que o K2 é uma imitação do Steinway. Talvez o Steinway modelo D, talvez algumas características do modelo D também, né? O fato é que ele tem diferenças para melhorar. É correto dizer que o K2 é melhor que o Steinway? É uma questão de gosto, mas teoricamente deveria ser, porque o K2 é um piano idealizado. Veja bem que interessante isso. Ele é um piano que não teria defeitos. Aqueles defeitinhos pequenos que dá o realismo no Steinway modelo B não estão presentes, não existem no K2. Por quê? O K2 é um piano idealizado, é o piano ideal. Ou seja, enquanto o Steinway é o piano padrão, o K2 é o piano que todo piano deveria ser. Ele tem as características que todo piano deveria ter, segundo a Modart. Eu quero evitar alguns preconceitos aqui, mas vocês sabem que os pianos franceses, a exemplo do Pleyel, do Erhard, não são considerados, nunca foram considerados os melhores pianos do mundo. A França não tem uma tradição em bons pianos, diferentemente da Alemanha. Então, pensando que os franceses não tiveram tanto sucesso assim com seus pianos acústicos, apesar de serem excelentes pianos, por exemplo, o Pleyel foi usado por Chopin, a fábrica fechou em 2013, infelizmente, mas o Pleyel é um piano que, diferentemente do Steinway, piano alemão, do Blittner, de outros pianos famosíssimos construídos na Alemanha, não tem aquela tradição de ser um bom piano. Será que por esse motivo a Modart, uma empresa francesa também,
não tenha desenvolvido o K2 com a ideia de fazer o seu piano ideal? Talvez sim. Eu acho que a Modart atualmente alcançou um patamar que talvez nem eles imaginaram que um dia alcançariam. O Pianoteq é reconhecido hoje como um dos melhores VSTs de piano do mundo. Bate de frente aí com o Spectrasonic, com algumas bibliotecas do Contact, da Native Instruments, também o Piano V da Arturia, que é incrível, também usa modelagem física. Mas quando se fala em modelagem física ou timbres de piano, é impossível você não colocar o Pianoteq no ranking. E esse reconhecimento que a Modart conseguiu através do Pianoteq se deve muito ao piano K2. E o K2, ele é uma evolução do que foi o K1, que já era muito bom. Eu lembro que quando eu fiz o teste no K1, eu achei ele melhor que o D4, que era uma versão enrustida do Steinway modelo D. Veja você. Eu lembro que quando experimentei, estava fazendo o teste ainda com a versão trial, sem saber se eu ia comprar o software ou não, tudo era muito difícil, muito duvidoso. Eu tinha medo de sair do meu P85 da Yamaha para um software que eu realmente não sabia se ia me trazer toda a eficiência de um teclado físico. Eu não sabia se ele ia suprir as minhas necessidades para tocar na igreja. E migrar de um teclado físico, que você já está confortável, já está acostumado, já conhece todos os problemas, para um software que depende de computador, depende de interface de áudio, e que ainda não é famoso, como não era naquela época o Pianoteq, demanda de bastante coragem. E por esse motivo é que eu fazia muitos testes. E eu lembro que certa vez eu estava testando o modelo K1, mais especificamente a versão Concert, né, que é uma versão de concerto do K1, e eu literalmente me apaixonei. Então, o K1, o antecessor do K2, foi o piano que me convenceu a comprar o Pianoteq. Eu lembro-me bem de que naquela fatídica noite, do dia 14 de outubro de 2014, eu me levantei da cadeira, falei com a minha esposa: Michele, tu não quer me dar um presente de Dia dos Professores? E ela: o que seria, Leandro? Eu disse: eu quero comprar o Pianoteq. E minha esposa, que sempre me apoiou muito na música, disse: não, se é o que tu quer, é o que tu gosta, vamos comprar, sim, é importante. E nós fizemos a aquisição, comprei a licença, e daquele dia em diante eu nunca mais voltei atrás, não senti falta do P85, como não sinto até hoje de nenhum outro teclado. O K1 esteve na minha memória por muito tempo. A versão K1, que antecede o K2, ela ainda está disponível na área do usuário. Apenas para quem tem a licença é possível baixar lá na área de instrumentos legado o piano K1. Eu posso, inclusive, fazer um próximo vídeo aqui para o canal falando só de pianos legado. Os meus favoritos são, claro, o K1, mas tem um especial que é o Bernstein, tem o D4, o C3, C2, C1 e o M3 e M2. E para encerrar esse vídeo, eu quero falar da seção de efeitos. A seção de efeito é muito importante e até decisiva para as características do timbre. Porém, vale lembrar que os efeitos para o Pianoteq não têm as mesmas definições ou o mesmo ponto de vista que nós temos num rack de efeito de teclado. No Pianoteq, o reverb, por exemplo, ele pode ser compreendido como sala. Nos pianos digitais convencionais, ele é entendido como um efeito a ser colocado no timbre. Também nós temos um delay, ele serve para dar aquela característica de encontro sonoro dentro do próprio case do instrumento. Também existe um equalizador de 3, 4 ou até 5 bandas. E no caso do K2, o ARM, nós temos também um compressor. Esse compressor, ele dá a característica warm, quente. Ele tem um pouco de threshold aqui, que dá aquela sustentação a mais no som, mas ele é colocado na medida certa. O mix desse compressor está na posição 20% apenas. Então ele é diferente daquele piano de worship que o pessoal está acostumado a utilizar. Quando se fala que eu tenho um compressor no piano, o ARM, o pessoal já pensa que ele é próprio para worship. Não, ele não é próprio para worship.
a compressão do K2 Warm está muito abaixo daquela compressão que vocês estão acostumados a ouvir nos pianos de hoje em dia. Talvez por esse motivo, a predefinição Warm do K2 seja a minha favorita. Como eu disse, a compressão está em 20%, então não atrapalha outros estilos musicais. Pelo contrário, ele se adequa do jazz, o pop, o blues, o country. Não existe um estilo musical que não possa ser tocado ou interpretado com tamanha eficiência pelo instrumento K2 Warm. É, de fato, a minha predefinição favorita. E com relação aos efeitos da predefinição padrão do K2, nós temos também um delay, que está colocado na posição 12%. A predefinição de sala, reverb, utilizada para o K2 na sua predefinição básica, é uma sala média. Ele tem um corte também na equalização, ali na altura de 500 Hz aproximadamente, menos 4 dB. Tudo isso faz do K2 um instrumento muito versátil, não apenas nas predefinições que eu falei para vocês, mas em todas as outras 18 configurações. Nós temos muitas predefinições e caso você não goste de nenhuma delas, você pode alterar, pode modificar também. Tem muitos ajustes que podem ser feitos que isenta a Modart de ser criticada por não fazer o piano perfeito para você. Afinal de contas, ela disponibilizou recursos o bastante para que você mesmo possa configurar o piano ao seu modo de tocar. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar também é com relação à microfonação. Seria impossível eu falar para vocês de todos os ajustes de microfonação nos 18 presets que estão disponíveis para a versão K2. Mas vou falar aqui da versão Warm, que é a minha favorita, e também da versão padrão, que é a principal do instrumento. Na pré-definição Warm, como vocês podem ver, nós temos 4 microfones posicionados, sendo que 2 estão logo acima do case, e nós temos outros 2 na parte de fora do instrumento posicionados em frente à tampa aberta, em frente à abertura do piano, num ângulo de aproximadamente 225 graus. Lembrando que esse ajuste de microfonação aqui também ele se repete em outras predefinições. Por exemplo, o piano Steinway Model D, ele já começa, apesar de ser o nome clássico, ele também começa com essa mesma microfonação aqui. É um ajuste muito versátil, eu gosto muito, porque ele te traz aquele som do interior do piano, aparecendo bastante o som dos martelos. Então ele tem um som quente, mas também tem aquela ambiência dos microfones que são posicionados na parte de fora. Os tipos de microfone que são utilizados aqui são 2 figuras de 8 e 2 DPA 4007. Você também pode trocar, é lógico, esses modelos de piano aqui, ou escolhendo outros tipos. Nós temos cardioide, figuras de 8, omnidirecionais, além de outros modelos disponíveis, é claro. Na pré-definição K2 básica, nós temos uma microfonação um pouco mais simples, com apenas 2 microfones. Mas não se engane, não é pelo fato de ter apenas 2 microfones que o som é mais fraco. Ele pega a ambiência necessária, estando mais próximo, um com um ângulo de 87 graus e outro com um ângulo de 236 graus. As devidas coordenadas dos microfones também, você consegue copiar de um preset para outro. Basta você dar um clique com o botão direito do mouse e solicitar para copiar ou salvar aquele ajuste de microfonação e depois colar no outro preset que você queira. Ajustes de microfonação no Pianotech são fundamentais para você ter um piano com as características que você deseja. Lembrando que o microfone muito próximo pode, às vezes, descaracterizar a questão da ambiência, e microfones muito afastados também, eles te dão ambiência demais e você perde aquela pressão, o som fica muito rarefeito. Você vai tocar com a banda e o seu piano não vai aparecer, vai faltar aquele chamado punch. Tá bom, minha galera? Eu poderia falar de outros ajustes também aqui, como a questão da dinâmica, do velocity do instrumento, né? Eu poderia falar também do equalizador de modelagem, lembrando que não é uma equalização, na verdade, é apenas o ajuste das frequências da modelagem do instrumento na sua raiz, mas saibam que tanto a predefinição Warm como a predefinição Basic do K2 estão ajustados como padrão linear.
É isso aí então, meu povo. Gostou do K2? O que você achou? Deixa nos comentários aí se você prefere o K2 ou se você prefere o Stanway modelo D274. Abração, fique com Deus. Não esqueça de deixar seu like, me ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, que você está me ajudando aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.